E a minha estreia não poderia ser diferente. Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre arte, estou aqui no comércio, especificamente na Rua da Grécia, para falar um pouco sobre o roteiro urbano de arte, né? O RUA, o projeto RUA, que a prefeitura idealizou junto com alguns artistas urbanos para poder mostrar essa arte e o quanto é importante a arte nas nossas vidas, né? A forma que a gente escuta música, a forma que a gente se veste, que a gente se expressa, tudo é um movimento artístico. Por exemplo, aqui são as lágrimas, né, do artista Vinícius Artes, eles que homenageia Rubens Avantin. E como aqui é um grande centro comercial, né, o quanto isso é importante para que as pessoas possam contemplar isso da melhor forma. Vocês acabaram de ver as lágrimas, né, do artista Vinícius Artes. E aqui você pode sentar, você pode contemplar, você pode ter ideias, né, de desenvolver algum trabalho específico, mas não é só por aí não, tem mais coisa e a gente vai junto. Como não se encantar com essa intervenção artística de Ieda Oliveira, por exemplo? Ela criou um aras aqui na Rua da Inglaterra e são os cavalinhos, né, formado com aço cortem e concreto, e crianças, idosos e até adolescentes podem brincar também com essa intervenção artística dela. Depois de contemplar a Baía de Todos os Santos, nada melhor que com as crianças aproveitar esse cavalinho aqui dessa artista incrível que é a Ieda Oliveira. Legal, divertido. Me remete à minha infância. Encontrei aqui com Luciana, carioca, primeira vez aqui na Bahia, Salvador, Bahia, e eu quero perguntar para você o que é que você achou da intervenção artística aqui. Eu adorei esses cavalinhos. Gostei muito. Tá ok? É a primeira vez também em Salvador. Gostei muito daqui. Por ser o comércio e também turismo, os cavalinhos trazem essa leveza e esse lúdico, né, para as crianças. Ou seja, não é só um espaço para adultos. As crianças também se encontram com o roteiro urbano de arte aqui do comércio. Nesse local tão movimentado, nada mais que um jardim para alguns silêncios para poder acalmar, né? Essa intervenção incrível de Lanuski Pasquale, inspirado nas obras de João Zito. E engraçado que os poemas escritos aqui nessas chapas metálicas, quando o sol rebate, aparecem as mensagens dos poemas no chão. Isso para inspirar, né? Para tocar e trazer sentimentos da melhor forma. Olha o que está escrito nessa chapa. A noite pode ser dia, lá ao mesmo tempo aqui. Lindo, né? E é claro que na terra dos encantos e do axé não poderia faltar uma homenagem aos orixás. O movimento retorcido das formas, as cores utilizadas e o título da escultura Laurier é uma referência direta a Exu, orixá mensageiro entre o céu e a terra, responsável por abrir os caminhos e que vive nas encruzilhadas. Criada especialmente para o projeto Curto Circuito, a escultura de Raiviana está instalada em uma das muitas encruzilhadas que existem na Cidade Baixa. Laurier homenageia ainda o artista Mário Cravo Júnior, que foi um dos mais importantes escultores baianos e que era um grande forjador dos Exus. A influência de Mário Cravo Júnior no trabalho de Raiviana vai além da questão escultórica e se encontra ainda a vontade artística de ocupação do espaço urbano. Escultores orgânicos de tempos distintos que revelem, por meio de suas obras, uma leveza improvável de materiais pesados, como aço, concreto e fibra de vidro, e outros medos rígidos, como lápis, as tintas e os pincéis. Todas essas obras, entre outras aqui no comércio, são curadoria de Daniel Rangel. Venham conhecer porque está incrível!
Depois da gente conferir incríveis obras pelo comércio, eu estou aqui agora com o arquiteto Luiz Antônio de Souza, ele que é presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil, Seção Bahia, e vim saber dele um pouco desse processo urbanístico no comércio. Olha, Rafael, eu gostaria de, inicialmente, assim, nessa conversa, né, essa quase troca de opiniões, lembrar um pouco de um termo chamado oikonomia, que é administrar a casa, organizar a casa. E aí, quando a gente pensa na cidade, vamos admitir o seguinte: a nossa grande casa, a nossa maior casa é a própria cidade. Então, organizar a cidade é algo importantíssimo. Esse conjunto de obras, elas têm como perspectiva, e sem nenhum juízo de valor, organizar essa casa complexa que é a cidade. Por que ela é complexa? Porque ela é o lugar do conflito, né? Pelos distintos interesses, né? Que às vezes não conseguem dialogar, pelas rupturas que se estabelece o que é público e o que é privado. E aí eu estou comentando esses aspectos para nós falarmos de algo que é importantíssimo hoje, que é a dimensão e a importância do espaço público, de tratar adequadamente, de organizar e, sobretudo, ter carinho pela cidade, né? Observe aí que, do ponto de vista urbanístico, como você anunciou anteriormente, eu tenho que lhe dizer o seguinte: olha, não é novidade as preocupações em relação ao embelezamento da cidade, a construir formas de que as pessoas possam andar pela cidade de forma confortável, descobrir, inclusive, a cidade. E são posturas urbanísticas que vêm desde o século passado, né? O senhor cita o embelezamento, o conforto, a alegria, e também a gente tem que lembrar da valorização do espaço, né? Da valorização do comércio, do turismo. O que é que você diz sobre isso? Olha, Rafa, acho que essa questão de valorizar, essa questão de turismo, evidentemente que são questões importantes, mas eu diria, a primeira valorização que tem que existir é a valorização do cidadão que mora, né, que habita, que sofre, que se diverte na nossa cidade. O outro aspecto do turismo, eu diria o seguinte: o que é bom para o cidadão é bom para o turista. Então, essa coisa de pensar uma cidade hipotética, que seria agradável, emblemática para o turismo, eu acho que ela não existe. A cidade real é a cidade que é usada pelo cidadão no seu cotidiano. E aí essas obras, que eu às vezes prefiro chamar de arte urbana, elas estão valorizando espaços públicos, né? Seja aquela que está lá na entrada do plano inclinado, né? Seja a que revaloriza a Praça da Inglaterra, ou obras que foram momentaneamente suprimidas, né? Como foi lá a obra do Mário Cravo, que pegou fogo e provavelmente ela vai ser resposta nesse lugar. Então, valoriza esse ambiente que a gente chama de essa área do comércio, né? Que é uma área, curiosamente, que passa por um processo de degradação física, né? Num jogo da especulação imobiliária e que leva muitas vezes ao esvaziamento, né? Então é provável, aí eu não posso afirmar com tanta segurança, mas é provável que contenha nessas intervenções no espaço público algum elemento no sentido de redinamizar e aí sim valorizar com a possibilidade de se voltar a ocupar aquela área, essa zona tão importante, inclusive é a mais infraestruturada de Salvador inteira, né? Porque ela vem de 400 e tantos anos de trabalho sendo investido, né? Trabalho e recursos aplicados naquela área. Então eu vejo que é importante, inclusive, eu acho, essa nossa conversa, porque a gente também pode, assim, encerrando, quem sabe, essa nossa conversa, o seguinte: espaço público não é via urbana. Espaço público tem que ser compreendido numa outra dimensão. É o lugar que o cidadão pode usar. Inclusive que ele possa usar, aí usando uma palavra do Walter Benjamin,
no seu flaner, né? No seu andar descomprometido pela cidade, né? Sem medo de ser assaltado, disso, daquilo, sem medo de dar uma topada numa calçada mal feita, né? Observe o avanço que é isso. É pouca coisa, mas vamos chamar de avanço. Uma cidade que às vezes não tem calçada, né? Ou a calçada tem 1 metro e tanto, ou a calçada é disputada com ciclista, né? Então, vamos entender isso como um pequeno e tímido avanço na melhoria das condições de vida da cidade em Salvador. Seu Luiz, obrigado por essa conversa maravilhosa. Para mim é uma honra, assim, também como arquiteto, saber um pouco dessa história, dos processos urbanísticos, da valorização da arte em si. E espero que vocês tenham, assim como eu, aprendido muito. E, Ju, segue daí!